Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Mercado financeiro reduz projeção de dólar para 2020. Delegação chinesa está a caminho de Washington para a assinatura do acordo comercial da fase 1, prevista para quarta-feira. E em Mato Grosso, o ritmo da colheita da soja é o mais lento das últimas safras. Você vai ver também que a consultoria Safras e Mercado prevê aumento de 1,1% na área plantada para milho safrinha neste ano. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A delegação chinesa está a caminho de Washington, nos Estados Unidos, para a assinatura do acordo comercial da fase 1, prevista para quarta-feira. O mercado agrícola espera pelos detalhes do texto, com os termos negociados entre os dois países. Uma comitiva chinesa, liderada pelo vice-primeiro-ministro da China, Liu He, chega hoje a Washington para a assinatura da fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos, prevista para quarta-feira. O evento oficial com o presidente americano Donald Trump ocorrerá na Casa Branca. Apesar de o texto com os termos negociados ainda não ter sido divulgado por nenhum dos dois países, o secretário do Tesouro norte-americano Steve Mnuchin disse ontem em entrevista à rede americana Fox News que o acordo com Pequim é bastante significativo para os produtores norte-americanos, que vão ter mais compras de commodities por parte da China. Steven afirmou que são 200 bilhões de dólares em produtos adicionais no geral ao longo de 2 anos e especificamente de 40 bilhões a 50 bilhões em agricultura. É uma grande oportunidade para os nossos agricultores. É histórico. Não é tudo porque haverá uma fase 2, mas é a primeira vez que temos um acordo compreensivo com a China em questões tecnológicas, agrícolas e de serviços financeiros. Sobre a fase 2 do acordo, Trump afirmou na última semana que a concretização deve ficar para depois das eleições americanas, que vão ser realizadas em novembro. A disputa comercial entre as duas potências começou em 2018, quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio de tarifas impostas sobre produtos chineses. Desde então, houve tentativas de acordo, novas ameaças e negociações de tréguas, sem que a situação chegasse a uma solução definitiva. Vamos até Porto Alegre para a análise da Carlos Cogo Inteligência de Mercado. Carlos Cogo, boa tarde, seja bem-vindo. Quais são as suas expectativas para este acordo que vai ser assinado na quarta-feira? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Como foi bem colocado pela colega na entrevista, o acordo, na verdade, é desconhecido. Ele tem 86 páginas. O secretário americano realmente se reporta a produtos agrícolas incluídos nessa fase 1 do acordo, mas em nenhum momento, por parte da China, isso foi confirmado. Não há confirmação do lado chinês de que haverá um compromisso de volumes ou de valores adicionais, ou metas de valores ou volumes a serem adquiridos pelo país, pela China, de produtos agrícolas americanos. Então, nós vamos realmente ter que ver o que consta nesse acordo para saber até que ponto ele pode influenciar o mercado. Agora, as lideranças dos Estados Unidos têm enfatizado ao longo dos últimos meses que há uma intenção de chegar aos 50 bi em relações comerciais que envolvam o mercado agrícola. Você acredita que essa é uma situação que pode se confirmar? Pode se confirmar, mas, como repetindo, em nenhum momento o outro lado do acordo da China confirmou alguma questão em relação a valores. Nenhum membro do governo chinês, nem os que vão para a transmissão para assinatura agora na próxima quarta-feira, na Casa Branca, estão com esses números alinhados. Ao contrário, surgiram recentemente outras informações que podem levar até um estresse, uma maior tensão maior nessa fase 1, que é a questão dos Estados Unidos tentarem incluir agora a China obrigatoriamente também como um país parceiro nas sanções que vão ser levadas junto ao Irã. E a China precisa do mercado iraniano para se abastecer de petróleo. Tem muitos complicadores à frente. Ou seja, você da Carlos Cogo Inteligência de Mercado está cético em relação à possibilidade deste acordo firmar volumes ou valores que precisam necessariamente ser cumpridos numa negociação que envolva o mercado agrícola? Vou um pouco mais longe. Além de estar cético,
ainda que esses valores sejam colocados em contrato ou em fase 1 de acordo, também não creio que eles seriam cumpridos pelo governo chinês, que já é uma coisa bastante tradicional. A China traçar alguns acordos e não cumprir os volumes e valores. E como tem várias outras situações envolvidas dentro da fase 1, é muito cedo para a gente avaliar se vai ter algum problema. Nesse primeiro momento, a gente pode dizer que o Brasil não deve enfrentar problemas com essa fase 1 do acordo, deve continuar mantendo um ritmo aquecido de exportações, tanto no caso de proteínas, carnes, como no caso de soja e também no caso do milho. Você vai adiante e diz que o Brasil não sofrerá problemas, ou seja, dito de outra forma, ele será beneficiado independente de qual o teor efetivo desse acordo que vai ser assinado na quarta-feira. Isso significa manutenção de demanda aquecida para commodities agrícolas e também para carnes do Brasil? Nós estamos com uma demanda aquecida no mercado de farelo de soja internamente, no mercado de milho, os estoques de passagem muito baixos, quase próximos de zero na soja, queda de 30% nos estoques de passagem de milho, o mercado entrando com níveis de preço de soja e milho em janeiro de 2020 em patamares reais, ou seja, valores deflacionados acima da média histórica, de preços muito firmes, mostrando uma demanda interna aquecida e uma demanda de exportação também prometendo estar aquecida. Já tem muitas contratações de chineses de mercadoria brasileira. E nós não temos toda essa questão do estresse aí de safra de seca no sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, e no curto prazo também está dando sustentação às cotações internacionais. Você está dizendo que a colheita que começou no Brasil começou com preços elevados e que pelo menos essa situação não era vista em quanto tempo? À medida que vai colhendo, o mercado tende a arrefecer. Você está dizendo que isso não está acontecendo e que nem vai acontecer tão cedo? Exatamente, não houve nenhum afrouxamento de preços em região alguma, nem mesmo naquela sessão com colheita em andamento, o caso do Cerrado, o caso do milho de verão no sul, em nenhuma dessas regiões está havendo refluxo de preço, ao contrário, os preços estão sustentados e mostrando um viés altista. Isso está envolvendo toda essa questão de preços internacionais, patamares mais elevados, o dólar se mantendo acima da linha dos 4,05, os prêmios dos portos brasileiros, os 2 grãos, estão em níveis mais elevados que estavam em dezembro passado, ou seja, o cenário de comercialização é favorável nesse primeiro semestre. Vamos aguardar os termos do acordo para poder fazer uma avaliação um pouco mais precisa do tempo pela frente. Isso significa que, para a audiência que nos acompanha hoje, é hora de esperar ou é hora de vender? E também como é que está o panorama da venda da safra brasileira de soja até o momento? Como a safra já está bem adiantada em termos de comercialização, estamos aí na casa próxima de 50% vendidos, que vem ocorrendo desde o ano passado, não há nenhuma pressa. Vamos aguardar até para sentir qual é o impacto que o acordo vai ter junto aos traders. A parte positiva do acordo provavelmente ela está precificada, que foi toda essa alta que ocorreu nos preços futuros entre dezembro e janeiro. Talvez eles não até possa passar por uma correção ou até se confirmar uma alta maior se houver realmente uma declaração de que os chineses vão comprar mais soja americana. De um lado ou de outro, a alta está estampada no mercado, ou seja, ou ela virá porque o acordo fala em volumes ou tendência de aquisição maior por parte da China, isso eleva o preço futuro esticado, e os prêmios do Brasil nos portos brasileiros não estão caindo mais, estão firmes, e estão nos patamares praticamente o triplo que estavam no fechamento de 2019. Então, nesse momento, realmente não requer preocupação quanto a isso. Bom, acho que o Brasil agora vai ter que se preocupar realmente com o desenrolar desse conflito todo, porque o mercado do Irã, especificamente, é um mercado muito importante para o Brasil. Aí é que está o seu ponto de atenção, é isso que pode dar errado nesse cenário que você coloca, que tem uma confluência de fatores positivos para a formação de preços em alta, por exemplo, das commodities agrícolas? Sinceramente, esse é o ponto que causa mais preocupação. No caso do milho, o Irã foi o segundo maior comprador de milho brasileiro no ano passado. No caso das carnes, ficou entre o quarto maior. Quer dizer, e até então nós estávamos embarcando volumes elevadíssimos no Irã, utilizando os portos do Oriente Médio e não diretamente com o Irã. Agora, com sanções econômicas mais acirradas, em função de contas bancárias e tudo mais por parte dos Estados Unidos, as dificuldades de exportação do mercado iraniano podem se acirrar. E isso traria efeito diretamente para as exportações brasileiras do agronegócio. O Irã é importante em termos de exportação do agronegócio, sim, isoladamente hoje,
é o quinto maior destino das exportações do agronegócio brasileiro. É muito importante. A colheita da soja em Mato Grosso está atrasada, se comparada ao ritmo médio registrado nas últimas 5 safras lá no estado. Isso é o que apontou o primeiro boletim de acompanhamento da colheita divulgado pelo IMEA. Nós vamos até Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni conta pra gente qual é o motivo deste atraso. Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Um motivo só não, né, Kellen? São pelo menos 3 motivos aí na avaliação do IMEA que proporcionaram, né, esse atraso na comparação tanto com o ano passado quanto com o ritmo médio das últimas 5 safras de colheita aqui em Mato Grosso. Vamos aos percentuais primeiro, né? Até aqui, segundo o IMEA, foram colhidos aí pouco mais de 1,79% da área total plantada aqui no estado foram colhidos até a última sexta-feira. Na média das últimas 5 safras, esse percentual estava em 2,59%, portanto um pouquinho acima do que foi registrado até aqui. E no ano passado já chegava a 5,62%, ou seja, uma diferença muito grande. Vamos às explicações, né? Primeiro, com relação ao ano passado, o IMEA considera até injusta essa comparação com o ano passado, porque o ano passado, né, na última safra, como a gente mencionou aqui várias vezes, né, o clima ajudou muito, né? As condições foram perfeitas aí tanto para o início do plantio, né, que permitiu aí que o plantio fosse feito de maneira acelerada já logo desde o início da safra. Consequentemente, a colheita começou com um grande volume de máquinas no campo porque as lavouras já estavam prontas. Então, esse seria o primeiro ponto com relação ao ano passado. Quais seriam os outros motivos para um ritmo mais lento com relação à média das últimas 5 safras, segundo o IMEA? Primeiramente, o atraso da semeadura na fase inicial desta safra 19/20 aqui em Mato Grosso, né? A gente lembra aí que foram cerca de 10 dias até 2 semanas de atraso em algumas regiões por conta da seca naquela fase inicial. Então esse foi o principal motivo. O outro motivo tem a ver com as chuvas, né? Que acabaram retardando o início da colheita em algumas regiões, né, aqui em Mato Grosso, em algumas propriedades. Mas a expectativa do IMEA é de que a partir de agora, né, os trabalhos se intensifiquem, as próximas lavouras vão ficar prontas aí e o pessoal, claro, vai levar as máquinas e a expectativa é de que esses números avancem com o passar dos dias. A gente tem, por exemplo, Kellen, imagens que foram enviadas agora para a gente pelo produtor Clayton Pavlak, lá da região de Novo Mutum. Ele está se preparando para iniciar a colheita da safra dele, da lavoura dele, já na próxima quarta-feira. E nesse momento, olha só, ele está com máquinas na fazenda do vizinho, tá ajudando ali a propriedade vizinha dele a dar início, né, a dar sequência à colheita das lavouras de soja. A do Clayton Pavlak começa, então, como eu disse, na próxima quarta-feira. São 1.800 hectares e ele registrou, então, esses movimentos ali na fazenda vizinha e, consequentemente, nos próximos dias a fazenda dele também vai estar fazendo o mesmo. Ou seja, o pessoal começa agora a intensificar as condições aí de colheita, já estão aparecendo em todo o estado, né? E aí os produtores vão fazer com que esses números subam com certeza nas próximas semanas. Querem? Agora diga pra gente, Luiz Patroni, como é que está a comercialização dessa soja que está sendo colhida, hein? Pois é, diferente do ritmo da colheita, o ritmo da comercialização ele está avançado, né, adiantado, tanto na comparação com o ritmo do ano passado, quanto da média das últimas 5 safras. O último número divulgado pelo IMEA, ainda em dezembro, apontava que 51% da produção prevista já estavam negociados, contra cerca de 41% no ano anterior e 43% na média das últimas 5 safras. Esse foi o último número divulgado. Hoje à tarde, no fim da tarde, o novo boletim do IMEA também traz a atualização desse ritmo de comercialização. E o que a gente sabe preliminarmente é que houve um bom avanço, porque segundo o IMEA as condições aí foram favoráveis às negociações, né, em dezembro, mas o percentual só vai ser divulgado logo mais hoje à tarde. De qualquer maneira, mais da metade da produção prevista aqui em Mato Grosso, que gira em torno de 33 milhões de toneladas, essa é a expectativa, mais da metade desse volume já foram negociados. E vamos agora à análise da consultoria Safras e Mercado, que projeta preços mais baixos para a arroba nas próximas semanas. Por que dessa projeção? Nós vamos entender agora com o analista de mercado, Fernando Iglesias. Fernando, boa tarde. Por que a consultoria Safras prevê queda no preço da arroba nesses próximos dias? Primeiramente, boa tarde. É absolutamente natural que o preço da arroba volte um pouquinho durante os primeiros meses do ano. O consumidor está descapitalizado nesse momento. Ele conta com algumas despesas tradicionais nesse começo de ano, como IPVA, IPTU, despesas escolares. E isso faz com que o consumo fique retraído. Com isso, o preço da carne está caindo e o frigorífico muda a postura dele na compra de gado, reduzindo
os preços de compra da arroba. Então é absolutamente natural esse movimento. Agora, isso é uma tendência para o ano de 2020? Não, de maneira alguma. O ano de 2020 ele tende a ser pautado por preços elevados. A gente está vendo o preço caindo, mas ele ainda está bem acima do que era praticado no ano passado. Ano passado a gente falava numa arroba de R$150, R$160 nessa época do ano. Ainda tem negócios no interior paulista na base de R$200. Então, os preços ainda são muito bons para a pecuária nesse momento e devem continuar assim, até porque a China seguirá muito presente nas importações desse ano de 2020 e, sem dúvida alguma, isso oferece um bom suporte aos preços aqui no Brasil. Para quem está interessado em negociar, é hora de esperar. E quando que esse ciclo muda? Do momento em que você aponta uma demanda mais fraca do mercado interno para a recomposição de preços mais altos para a arroba, para seguir essa tendência que você diz que vai se confirmar em 2020? Bom, querendo ou não, a gente está entrando no período de safra de boi gordo, então os preços eles não vão ter uma sustentação tão forte assim. Eles vão acabar voltando um pouquinho, que é normal para essa época do ano, mas durante a entre safra os preços tendem a seguir em reajustes no segundo semestre. A tendência é que os preços sejam mais acentuados, como a gente viu, como a gente observou no ano passado. Então é um movimento completamente tradicional para o mercado pecuário, mas se a gente comparar com os preços do ano passado, na comparação os preços de 2020 tendem a ser mais elevados. Mais elevados do que foram em 2019, e aí tem um outro componente recente para a gente adicionar nos cenários de 2020, que são as tensões no Oriente Médio. Como essas tensões entre Irã e Estados Unidos podem impactar o mercado de carnes brasileiro? Bom, como a gente sabe, está muito instável essa região, os desdobramentos podem acontecer a qualquer momento, mas até agora não tem nada em relação ao Brasil. O Brasil precisa adotar uma postura de neutralidade, querendo ou não, o Irã é um importante importador de carne bovina do Brasil, é o sexto. Ano passado, de janeiro a novembro, comprou em torno de 88 mil toneladas aí de carne bovina, então é um importador relevante. Mas o produto brasileiro está muito demandado lá fora, principalmente pela China, então mesmo que o Irã tome alguma medida mais drástica, que até o momento não aconteceu, a tendência é que as exportações sigam muito positivas, e principalmente para a China, como eu já citei. Ou seja, de curto prazo, uma demanda mais fraca no mercado interno, que a consultoria Safras Mercado considera normal para esta época do ano, mas que tende a inverter num espaço de tempo curto para acompanhar a tendência que vocês afirmam ser de alta nos preços em 2020, superando patamares de 2019. É isto? Sim, esse movimento é até com alguma naturalidade. Esse patamar que o preço do boi assumiu no ano passado, ele uma arroba ali em São Paulo entre 200 e 210, ele deve se manter no ano de 2020 até alcançar pontos ainda mais acentuados aí nos períodos de oferta mais restrita que devem acontecer no segundo semestre. Então, a tendência é para um ano novamente positivo para a pecuária de corte brasileira. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.